vocês. Vamos iniciar mais uma aula. Eu vou iniciar com o nosso vídeo institucional só para contextualizar o que a gente vai falar hoje. Tranquilo? Eu vou projetar ele aqui para vocês. Então, Juliana, voltando, o que esse vídeo tem a ver com a nossa aula de hoje? Tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a SAP que vocês estão fazendo no momento, que fala muito sobre NR13. NR13 fala sobre caldeiras e vasos de pressão, né? Deixa eu só abrir a nossa SAP aqui para que a gente possa discutir um pouquinho sobre ela, só para entender passo a passo o que vocês vão fazer nessa SAP. Você conseguindo me ouvir bem, Juliana? Não, eu agora estou te ouvindo, eu não estava ouvindo o vídeo. Ah, tá. Mas Não, bacana. depois eu procuro ele na internet, não tem problema não. Não, ele vai ser postado também para você na aula, tá bom? Então tá. Uhum. Certo. Eu vou só projetar aqui a nossa SAP. E se você não conseguir me ouvir, pode falar, tá bom? Tá não te ouvindo, eu tô te ouvindo. Só o vídeo que eu não estava te ouvindo. Tá bom, então.
Eu vou abrir a nossa SAP aqui agora. Tá? Vocês estão ligados no prazo, né? Juliana, Oi, você chegou a postar a sua SAP de ventilação? gostei. Postou? Bacana, foi corrigido, tudo certinho, né? Tá. Mapa de risco vocês fizeram também? Não, o mapa ainda não fiz ainda não. Não, deixa eu abrir aqui para você então. As orientações. Tá? A nossa SAP do mapa de risco, que é, da UC4, consegue enxergar direitinho? Consigo. Não, bacana. Tá? Basicamente, essa SAP, ela trata para a gente o seguinte, né? Eu vou ter que fazer aqui uma ordem de serviço baseada na NR1, né? Acho que vocês já devem estar sabendo, foi passado em algumas UCs anteriores, que a NR1 ela teve alterações. Uma das alterações foi que ela passou a ter o PGR também, juntamente com o GRO. PGR é basicamente o Programa de Gerenciamento de Riscos. E o GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. PGR é um documento. Então, você faz esse documento, mapeando todos os riscos ambientais da empresa, fazendo com que o ambiente se torne seguro. Já o GRO, ele é o Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais. É o conjunto de normas e leis que a gente segue visando buscar o melhor ambiente do trabalho, né? Então, o gerenciamento de risco ocupacional, dentro do NR1 também. E o que eu faço para gerenciar isso? Vamos lá. O que é gerenciamento, primeiramente? É estar na par de tudo que a gente tem de risco no ambiente, estar consciente desses riscos, né? E principalmente das formas de como mitigar, que é reduzir ou eliminar esses riscos. Então, o GRO ele faz esse gerenciamento do ambiente. Um dos itens que a gente pode utilizar é a ordem de serviço de segurança, chamada OSS. Né? Então, vamos contextualizar aqui com o nosso texto. Né? Prezado estudante, devido a alguns empregadores não se preocuparem com a norma de segurança e saúde de seus trabalhadores, acabam não cumprindo determinadas normas regulamentadoras. Por exemplo, a NR1, que um dos deveres do empregador é elaborar a ordem de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Como algumas empresas não fornecem ordem de serviço, muitos empregados se submetem aos riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, não ficando cientes dos procedimentos que devem ser adotados para reduzir ou até mesmo eliminá-los, como também da importância de cumprir as normas regulamentadoras, ou as NRs, né? Com isso, expondo-se a sérios riscos ocupacionais. Além disso, empregadores despreocupados com a segurança e saúde dos seus empregados não percebem que a maioria dos graves acidentes de trabalhos ocasionados pela falta de revisão e manutenção dos equipamentos e máquinas, como também pela falta de treinamento e de fornecimento de EPIs, bem como disponibilizando de instalações adequadas, ou seja, falta de cumprimento das normas regulamentadoras. Dessa forma, os empregados são enganados com cobranças absurdas e indevidas, ficando impedidos de reivindicarem seus direitos, tornando a situação cada vez mais caótica. Então, aqui dá para a gente contextualizar o que acontece hoje no mercado. Basicamente, os empregadores, eles visam muito produção, e isso a todo custo. Se a gente pensar que o trabalhador se expõe aos riscos desnecessariamente, muitas das vezes por falta de treinamento, falta de informação, né?
o que a NR1 ela traz para a gente hoje, que é esse gerenciamento. Para ter o gerenciamento, eu preciso ter documentação, procedimentos, ordem de serviço de segurança, né? O PGR. Dentro dessa UC que nós estamos trabalhando agora, nós vamos falar sobre o PGR. PGR não, desculpa, sobre a ordem de serviço. O PGR a gente vai tratar um pouco mais à frente, tá? Então, só para finalizar, para isso existem profissionais de saúde e segurança no trabalho, por exemplo, a atuação do técnico em segurança no trabalho, tanto numa empresa quanto realizando consultorias. Deve ter atenção nos conhecimentos de determinadas funções que serão realizadas pelos empregados, para adotar medidas de prevenção e controlar os riscos existentes. Aqui eu tenho a imagem 1, que mostra basicamente a atividade de um carpinteiro, né? Onde esse carpinteiro pode trabalhar? Geralmente, ele fica alocado em obras, né? Nós, como técnico em segurança no trabalho, muitas das vezes, uma obra vertical, eu vou ter um carpinteiro que me auxilia nas proteções coletivas, né? Muitas das proteções coletivas são feitas de madeira, fechamento de shaft, que são aberturas que a gente tem no piso, aberturas que nós temos nas laterais, né, em sacadas, onde a alvenaria não foi levantada ainda, não foi fechada com parede. Então a gente fecha muito isso com madeira, de forma provisória. Então aqui eu tenho a função do carpinteiro, né? E o carpinteiro, ele trabalha com vários riscos. Você pode verificar na imagem que ele está serrando com um serrote, mas eu posso fazer esse tipo de serra também com um disco de maquita para madeira, né? Já é uma ferramenta elétrica. Dentro do ambiente de trabalho, eu tenho também risco de eletricidade, se é uma ferramenta elétrica, né? Eu tenho também o canteiro de obras, que pode gerar um ambiente ruidoso, né? Máquinas e equipamentos que podem gerar risco de acidentes. Então, basicamente, eu tenho uma gama de riscos aqui que precisam ser gerenciados. Você, como técnico em segurança no trabalho, voltou de férias e será responsável por fazer a consultoria de uma empresa, a chamada Constru Mais. Sabendo que NR18, no seu item 18.16.1, diz que nas atividades da indústria da construção, a adoção de medidas de prevenção deve seguir a hierarquia prevista na NR1. Você irá orientar e mostrar a importância para adotar um dos deveres do empregador, elaborar a ordem de serviço. A construtora irá realizar uma obra que precisa de instalar alojamento para seus trabalhadores conforme NR18, no seu item 18.5.4. Deve contemplar as seguintes instalações: cozinha, quando houver preparo de refeições no local, instalação sanitária, lavanderia e área de lazer, de acordo com o item 18.5.2, retrata essa instalação da área de vivência, né? Devem atender também o disposto do NR 24. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho alguns itens da NR 18 que falam sobre basicamente o conforto e a segurança do ambiente do trabalhador. Dessa forma, você terá um novo desafio retratado na etapa 1 e 2. Então, basicamente, a etapa 1 vai pedir o quê? Pesquise ou elabore uma ordem de serviço do carpinteiro. Em seguida, preencha o mapa de riscos da carpintaria. Para isso, o empregador passou algumas informações: descrição das atividades, horário de trabalho, função do trabalhador. Então, primeiramente, você deverá escrever essas informações, em seguida analisar mentalmente os locais de trabalho e fazer um mapa de riscos, incluindo todos os graus de riscos ocupacionais, legendas, as cores e grau de risco, medidas preventivas para riscos existentes da carpintaria. Para auxiliar você a realizar essa etapa, faça leituras do AVA e lembre-se das orientações.
Esta etapa será executada e postada no ambiente virtual. Então, basicamente, gente, o que vocês vão fazer? A etapa 1, ela precisa ser postada no AVA, tá? Etapa 2, terá como desafio acompanhar a elaboração e interpretação da planta baixa. Planta baixa é aquele projeto que nós vemos do ambiente de trabalho. Então, eu tenho aqui, para a planta baixa, eu tenho todas as medidas, né? Que eu vou trabalhar isso. Mas, basicamente, isso aqui vai ser feito no momento presencial de vocês. Pelo que eu vi, o momento presencial, onde tratava desse assunto aqui, foi feito também com vocês, correto? Foi feito, Juliana? Já foi feito na sala de Foi aula. feito, né? Então, vocês fizeram essa parte aqui. Basicamente, está faltando, então, fazer a etapa 1. Juliana? O meu mesmo falta só o mapa lá de risco. Certo, certo. Então, aqui, a ordem de serviço você fez também. Fiz. Certo. Bacana. Então, só para ficar gravado aqui para outras pessoas também que não estão na sala agora, eu vou só passar novamente o que foi pedido como orientação, tá bom? Vou projetar para você aqui novamente. Só um momentinho, pessoal. Voltando aqui. Acho que a professora gravou a SAP errada. Só um momento. Isso, exatamente. Ela fez a questão da SAP 5, só que nós não temos a SAP 5 aqui nesse módulo, né? A SAP 5 a gente vai falar sobre NR13 mais à frente. O que eu preciso de vocês? Eu tenho visto aqui que hoje entramos mais gente, né? Temos aqui a Fernanda, a Adriele, a Aline, Maria Williane, Evelyn, Joalice. Pessoal, eu queria que vocês também mostrassem um pouquinho de vocês. Quem tem a possibilidade de abrir a câmera aí, por favor? Ótimo, isso aí. É bom que a gente se conheça, pessoal. Nós seremos colegas de trabalho daqui a pouco. Eu tô voltando da academia. Já cheguei em casa pra gente. Pessoal, eu conheço muito o Rio Verde, morei muito tempo aí também, tá? Eu tenho muitos conhecimentos aí e muito bom saber que eu terei colegas de trabalho daí, tá? Fiz o meu curso técnico de segurança aí no Senac também. Então é bom a gente ter essa interação. Eu quero muito poder ajudar vocês a ter esse conhecimento básico. Só que eu vi
que muitos de vocês não postaram atividade ainda. Tem algumas atividades faltantes. Se não me engano, o último prazo é dia 15/9 agora, tá? Para todas as atividades. Como que estão as atividades de vocês? Todo mundo aqui postou tudo certinho? Juliana, Fernanda. Não, a minha ainda tá faltando um pouco ainda. Falta um pouquinho? Mas ainda consigo. Certo. Fernanda? Eu acho que eu já postei tudo, tenho certeza não. Ah, sim. Mas pelo que eu vi, nós temos mais de 20 pessoas nas salas que só 6 postou a última SAP. Então a gente precisa dar um gás nisso aí, precisa verificar certinho, tá? Para não deixar para trás. O que a gente falou basicamente, pessoal? A NR1, ela vai tratar hoje, ela deixou de ser uma norma que era basicamente orientativa, ela passou a ter uma importância muito grande para a gente, certo? Então o que eu tenho? A ordem de serviço de segurança, ela é tratada como um dos itens principais com relação ao ambiente de trabalho. Eu tenho 4 documentos que podem ser tratados como primordiais. Inicialmente, ordem de serviço, ficha de EPI, PGR, PCM-SO. São 4 documentos que, quando o auditor fiscal chega na empresa, ele precisa ver esses documentos preenchidos e funcionando dentro da empresa. Então, a ordem de serviço de vocês, muitas das vezes a gente vai lá na internet, copia, cola. Bacana. O exercício pede para que você pesquise. Se eu pesquisei, encontrei, beleza, bacana. Mas como formar essa ordem de serviço? Quais são os itens básicos que eu preciso encontrar numa ordem de serviço? Tá? Dentro da ordem de serviço, eu preciso ter a descrição da atividade do colaborador fidedigna. O que é fidedigno, gente? Ela precisa bater com o que ele faz realmente. Só para vocês terem uma ideia, a ordem de serviço, muitas das vezes, salva a empresa com relação a um processo trabalhista com relação a desvio de função. O que é desvio de função? O trabalhador não faz aquilo que ele foi contratado para fazer. Certo? Imagina um carpinteiro, daqui a pouco, está mexendo com lixar a parede. Né? A empresa precisou dele, ele está lá lixando parede na área de pintura, que não é nada a ver com o que ele faz. Ou então ele está auxiliando na área de alvenaria. Né? Tá sentando tijolo, fazendo reboco. Se eu pedir o trabalhador para fazer isso, o que vocês acham? Vocês acham que ele vai fazer? Mas vamos um de cada vez, senão a gente vai tumultuar, pessoal. Vamos lá. Ele não vai fazer, ele vai reclamar, né? Que não é a obrigação dele, ele não foi contratado para aquilo, né? Você trabalha em qual área? Eu? Isso. Em todas. Eu mexo com o mercado inteiro. Tudo, até dentro do açougue, se eu precisar, eu tenho que entrar. Mas qual que é a sua função? Técnico de segurança. Olha só. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu trabalhei numa empresa de elétrica. Fazíamos montagem de painéis elétricos e viajávamos o Brasil todo, montando painéis elétricos. Né? Chegou um momento que nós não tínhamos trabalhador para puxar cabo. Cabos energizados. A gente tinha que fazer fiação, então tinha que puxar. Quem foi para ajudar? O técnico de segurança. Eu não posso ver o pessoal parado lá porque está faltando uma pessoa só. É o chamado desvio de função. Mas eu me propus a isso? Sim. A empresa naquele momento precisou. Né? Só que estava descrito na minha função como técnico de segurança? Não, não estava. Então a gente precisa tomar algumas decisões. Né? Para o trabalhador, ele vai reclamar? Vai, mas muitas das vezes ele precisa manter a atividade dele. Ele precisa do emprego. Então, muitas das vezes ele vai se submeter a isso. Só que lá na frente, ele vai cobrar isso da empresa. E se eu não tiver isso descrito nas funções dele, se eu seguir direitinho,
Você, como técnico, imagina daqui a pouco esse trabalhador se machucando na função que não está descrita na ordem de serviço. É um problema para a empresa, gente? Sim. Totalmente. Totalmente. Então, a ordem de serviço ela passou a ter uma importância muito grande. Tá? Dentro da ordem de serviço, além da descrição, eu tenho que falar agora todos os riscos os quais eles estão expostos. Quais são os riscos que tem exposição para esse trabalhador? Imagina, vamos fazer um exercício prático aqui agora. Dentro da carpintaria, o que vocês conseguem enxergar de risco? Fernanda? Eu vi que você está pensativa aí, talvez já tenha a resposta na ponta da língua. Não, eu só pensei alto. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês, tá? E a gente vai discutir juntos para identificar quais são os problemas que a gente pode encontrar ali naquele ponto, tá bom? É a imagem da SAP. Vamos lá. Vou abrir ela aqui. Ô, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Passa. Quando tem algum acidente dentro da empresa, a gente tem que fazer algum relatório, alguma coisa assim para deixar arquivado? Ou não? Não precisa? Opa! Quando acontece um acidente na empresa, o que eu faço? Investigação de acidente. A investigação de acidente, ela é um documento importantíssimo para, posteriormente, a abertura da CAT. E o que eu estou falando posteriormente? Quanto tempo eu tenho para abrir a CAT, pessoal? Você tem que abrir a CAT no mesmo dia. Ou então, acho que 24 horas, dependendo do dia. Se for no final de semana, na segunda-feira, você pode abrir ela. Alguém discorda? Alguém concorda? O indicado é você abrir ela o mais rápido possível, né? Por norma, eu tenho 24 horas para abrir. Ah, mas aonde é que eu vou encontrar isso? Olha só o link que a gente precisa fazer, pessoal. Não trabalhe somente com normas regulamentadoras, tá? Nós temos também a parte de INSS, onde existe a Lei 8.213. Ali dentro tem a classificação do que é acidente de trabalho. E quanto tempo eu tenho para abrir a CAT? 24 horas. Bacana? Hoje, com a chegada do E-Social, eu não posso perder esses prazos. Perder o prazo é multa. Então, 24 horas. Mas como que eu abro uma CAT se eu não sei o que aconteceu realmente? Então, eu preciso de um documento que me fale o que aconteceu, com um relato, com fotos, uma investigação muito bem feita, tá? E eu tenho 24 horas para fazer isso. Então, no mesmo dia que aconteceu o acidente, eu abro essa investigação e, no máximo, no dia seguinte, eu faço a CAT. Não, eu não sei se você não entendeu ou eu que não te entendi. Eu não digo o acidente que tenha machucado, não. Vamos supor, uma parede caiu lá. Aí não machucou ninguém. Eu preciso relatar que aquela parede lá caiu, aquela coisa lá aconteceu dentro da empresa. Entendi. Então, vamos voltar um pouquinho do que eu estava falando. A Lei 8.213, ela precisa ter uma vítima, não é isso? Para se abrir uma CAT? Sim. Sim. E eu tenho um acidente que é o chamado prevencionista. Esse não está na Lei 8.213. O que é um acidente prevencionista? É um acidente que gera perda de tempo, danos materiais, mas não tem vítima. Exemplo, uma parede caiu. Ou melhor, vamos supor que eu trabalho no supermercado, né? E nesse supermercado eu faço empilhamento de caixas congeladas dentro da câmara fria. Aí, de repente, uma caixa dessa estava empilhada ali a 2 metros de altura, ela caiu. Só que não acertou ninguém. Concorda? Eu preciso abrir CAT? Não, por causa disso, Não. não. Não preciso. Mas eu preciso investigar por que essa caixa caiu? Precisa. Preciso. Então, eu vou gerar um relatório agora, certo? De quase acidente.
Relatório de quase acidente. Eu vou trabalhar na base da pirâmide. Já ouviu falar em pirâmide de Bird? Já. Ah, você trabalha na área, Juliana. E o pessoal aí que está na sala, já ouviram falar, gente? Pirâmide Lá de no quê, meu serviço professor? eles falam direto. Pirâmide de Bird. Escreve Não, igual... Não ouviu falar? Dá uma pesquisadinha não. depois na internet, que vocês vão encontrar fácil, tá? Pirâmide de Tá Bird. ok. O que é a pirâmide de Bird? Ela fala para mim que para eu ter uma morte no ambiente de trabalho, o que eu preciso ter? 600 quase acidentes, 300 acidentes leves, uma média de 100 acidentes graves para ter uma morte. Então, aonde é que eu vou agir? Na opinião de vocês? Evitando os quase acidentes? Evitando os quase acidentes. É isso aí. Já ouviu falar assim que aconteceu um acidente? Já falaram isso também, não já? Sabe o que é um acontecimento, gente? É algo que é imprevisto. Imprevistos acontecem. O acidente ele é provocado por alguém ou alguma coisa, tá? Sempre vai haver uma falha no processo o qual levou esse acidente. Quantas vezes essa caixa vai cair no chão e eu não vou fazer nada até que alguém esteja embaixo dela? Entenderam? Essa é a minha visão. O acidente ele acontece porque algum procedimento falhou. Então, se eu, por exemplo, caiu a caixa, eu não tinha ninguém embaixo dela. A caixa caiu no chão, estragou o material, danificou tudo certinho, mas não machucou ninguém. Então, eu faço um relatório e vou entender por que essa caixa está caindo. Será que a pilha está alta demais? Será que eu ultrapassei o limite correto? Então, eu já tenho que tomar providências antes que aconteça. Certo? Ah, mas então quer dizer que nunca eu vou passar por um acontecimento de uma morte no meu trabalho? Não estou dizendo isso. Lembre-se da pirâmide, ela começa numa base até chegar num ponto aonde acontece uma morte. O problema é saber em qual estágio eu estou dentro da minha empresa. O quanto eu já mapeei de riscos e o quanto eu tenho que controlar ainda. Certo? Então, muitas das vezes, a gente imagina, tem que acontecer 600 quase acidentes na minha empresa. Não, isso é uma estatística mundial, certo? Isso é uma média mundial para a gente entender o que acontece dentro da minha empresa. É pensar no macro, mas olhando para o micro, né? O macro é o mundo inteiro, é o total de acidentes que a gente tem. O micro é o meu local de trabalho, né? Eu preciso estar de olho ali, pensando na estatística geral. Quando eu falo de estatística de acidente, gente, só para contextualizar o que a gente está falando aqui agora, né? Eu tenho dois exemplos gigantescos. Sabe a Copa do Mundo de... Foi 2022, que foi no Catar? Há 10 anos atrás, eles começaram a construir os estádios. Tivemos mais de 2.000 mortes. Eu vou repetir para vocês. Mais de 2.000 mortes, tá? Na construção desses estádios, em 10 anos. Para as Olimpíadas de 2012, se não me engano, que foi em Londres, acho que foi 2012, não me lembro agora de cabeça o ano. Sabe quantos acidentes nós tivemos em 10 anos? Alguém tem a coragem de chutar? Acidente sem vítima grave, acidente leve. Nós tivemos 2 em 10 anos. Qual a diferença de um para o outro? Vocês conseguem imaginar? É enorme, né? Falta de procedimento, falta de segurança no trabalho propriamente dita, né? Por quê? Enquanto Londres, a gente tem ali um país de primeiro mundo, com todas as normativas de ISO, tudo funcionando certinho, no Catar, nós temos um regime totalitário, nós temos um regime escravagista,
onde o pessoal trazia muitos trabalhadores da Índia para poder fazer esse tipo de trabalho pesado. Então, olha só a discrepância de um ponto ao outro. Não sei se eu consegui te responder, Juliana. Sim. Entendido? Então, a gente precisa ter documentação. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, pessoal. Não estranhe, tá? Mas eu falo isso em todo treinamento. De boca, só beijo. O restante é tudo no papel. Ah, eu fiz um DDS de 5 minutos. Todo mundo sabe o que é um DDS? Diálogo diário de segurança? É aquela paradinha que eu faço ali, uma interpretação com o trabalhador, dos riscos, do ambiente de trabalho. Passo uma informação rápida para ele. Eu estou documentando isso? Eu tenho lista de presença? Eu tenho fotos? Porque hoje é tudo com imagem, né? Fotos, lista de presença assinada pelo trabalhador. Por quê? Daqui a pouco ele vai virar para você quando se acidentar, o que ele vai falar para você? Eu não sabia. Eu não tinha noção que tinha esse risco. Aí é a hora de você pegar todos os relatórios, os seus DDS e falar, mas eu falei tal dia sobre esse assunto. No outro dia, aleatório, eu repeti o mesmo assunto e você assinou. Onde você estava? A pessoa já vai dar aquela recuada, entendeu? Se você não formaliza tudo que você faz dentro da empresa, gente, acaba que você, como técnico, vai sair como errado, tá? Se a gente olhar para esse ambiente aqui, o que eu tenho? Vamos pensar? Eu tenho radiação ionizante, radiação não ionizante, desculpa, que é do Sol, para esse trabalhador? Sim ou sim, gente? Tá, tem. Tem, não tem? Né? Eu tenho um risco desse trabalhador se cortar com esse serrote? Tem. Risco de acidentes? Claro. Na segunda imagem, esse trabalhador está Tem também. manuseando uma maquita, né? Ou uma serra circular de mão. Está mais para uma serra circular aqui. Ele está treinado para isso? Se ele está treinado, essa máquina tem checklist? E se essa máquina tem checklist, tem aterramento adequado para essa máquina funcionar? Ou esse trabalhador está utilizando uma extensão? Olha só a nossa visão. Ele está utilizando uma extensão de 3 entradas. Eu posso utilizar isso em obra? Não posso. E ainda está sem óculos. Está sem, olha só, está sem óculos, o que mais? Sem a luva. Sem a luva. Sem luva, sem protetor do peito ali, o negócio que põe na sem um frente, avental. É. Né? Ele está sem um protetor auricular. Essa máquina faz barulho? Faz. Sem protetor facial também. Sem o protetor facial, olha só. Gente, vocês vão se tornar as pessoas mais chatas do rolê. Eu já sou chata, né? Sabe por quê? Quando você for fazer compra no supermercado, você vai começar a olhar onde é que estão as facas. A faca está na altura de uma criança pegar? Os materiais que podem quebrar, tipo vidro, materiais quebradiços, estão próximos? Será que o supermercado está fazendo aquele empilhamento de lata que fazia antigamente? E eu vou dizer mais, tá? Vou dizer mais. Tá todo mundo jovem aqui, pelo que eu vi, né? Gosta de uma boate, uma festinha de vez em quando. Você vai ser o cara que vai chegar e cadê a saída de emergência? Aonde é que está o extintor desse local? Será que essa festa automotiva aqui tem brigadista? Gente, tem hora que nem eu me aguento. Porque isso fica automático. A visão de vocês está fazendo isso aqui, ó. Ela está expandindo para o local de trabalho de vocês. E é isso que eu preciso que vocês façam. Comecem a abrir a visão de vocês para os riscos ocupacionais presentes no ambiente de trabalho.
O mapa de risco vai dar isso para vocês, certo? Vai dar essa visão do que é o risco ocupacional, como que ele me alcança no ambiente de trabalho, né? Como que eu faço para eliminar esse risco, o que eu vou trabalhar juntamente com o trabalhador, né? Porque ele conhece mais da função que eu, concordam? Eu passo pela atividade, quem executa é o trabalhador. Então, acho que eu falei na aula passada e vou repetir agora para vocês. A função de técnico em segurança não é mandar, não é punir. Nós somos educadores, primeiramente, tá? Nós vamos mudar cultura dentro da empresa. Segundo, nós somos auxiliares dos trabalhadores. Porque o trabalhador pode chegar em você e falar que não sabe. Nesse momento, o que eu faço? Eu vou instruir, eu vou auxiliar a mudar a cultura dele. Então, eu sou auxiliar de todo mundo. Eu auxilio o dono da empresa e auxilio a moça da faxina. Todos no mesmo patamar. Todos com o mesmo grau de importância, tá? Para poder levar uma função digna para ele, levar um ambiente de trabalho saudável. Então, o que a SAP 4, né, ela está pedindo aqui nesse momento é que a gente possa analisar essa função, montar uma ordem de serviço olhando para essa função. Eu gostaria de coração que vocês fizessem algo autoral. Ah, vai ficar um pouco desconexo, eu não sei fazer uma ordem de serviço direito. Cara, esse é o momento de aprender, tá? E eu vou avaliar isso em vocês. Mas é claro que eu sei que tem um chat GPT, né? Eu tenho um Bing, que eu jogo ali, ordem de serviço. Ele vai lá e monta toda a estrutura para mim. É bacana? Sim. Eu utilizo? Utilizo. No dia a dia do meu trabalho, eu utilizo, né? Mas eu faço todas as correções e eu já tenho a expertise de verificar o que está certo e o que não está. E hoje eu não posso mais me permitir a cometer esse tipo de falha, né? De entregar um documento errado para o trabalhador. No momento, vocês estão aprendendo. Então, é a hora de errar, tá? É a hora de fazer a atividade de forma autoral, de colocar aquilo que realmente você está aprendendo, né? Utilize o auxílio da internet, da apostila de vocês, que também fala sobre o mapa de riscos, certo? E faça um trabalho autoral. Coisa simples de fazer, pode ser feito no PowerPoint, o mapa de risco. Faça a compilação da sua ordem de serviço no Word, né? E manda para mim. Coloca isso lá, posta isso para a gente, para poder fazer uma avaliação. Pode ter certeza que eu vou pontuar. Eu mando feedback para cada um. Não faço avaliação sem ter um feedback daquilo que você precisa melhorar e daquilo que você acertou, principalmente. Tá? Então, gente, esse é o momento de vocês. É o momento de errar, o momento de refazer e acertar. Né? Aqui a gente é permitido ter falhas. Né? É um momento de aprendizado. Então, busquem esse conhecimento, busquem as atividades. Essa SAP é muito importante porque ela avalia um contexto geral, como se você já estivesse no ambiente de trabalho. Não é só uma prova, isso e aquilo. Tá? Gente, eu quero aproveitar esses momentos agora que a gente está tendo aqui bem rapidinho. Deixa eu saber de vocês. Vocês têm algum grupo no qual a gente pode conversar com vocês pelo WhatsApp também ou só pelo AVA? Uai, tem o grupo. Então, como que eu faço para ser inserido nesse grupo de vocês? Eu poderia participar com vocês? Mas pode. É o povo do Senai aí que fez o grupo. Então, mas parece que tiraram até o nosso monitor. E aí eu não tenho acesso ao grupo de vocês. Eu tenho que verificar quem é que está como administrador, tá? Para poder entrar. Verifica no grupo de vocês, por favor. O que eu preciso? Por que eu quero entrar nesse grupo de vocês? Para a gente ter uma comunicação mais próxima e eu poder passar alguns materiais para vocês que possa auxiliar no dia a dia de vocês, tirar alguma dúvida de forma mais rápida, certo?
só quem é administrador do grupo é o pessoal do Senac. Do Senac, do Senai, né? A coordenação do EAD Senai. Beleza, eu vou entrar em contato então com a coordenação, mas eu queria conversar com vocês para saber assim, se realmente a gente pode participar, tudo, porque é importantíssimo que a gente tenha essa interação, né? Se a gente pensar que a gente tem 1 hora de aula por semana, eu acho pouco para ter contato com vocês. Eu quero estar mais próximo, acompanhar essa formação de vocês e que a gente possa chegar ao final desse curso, gente, e eu chamar vocês de colegas de trabalho. Certo? Então, assim, quanto mais próximo eu tiver de vocês, acho que vai ser melhor. Tranquilo? Eu vou entrar em contato e a gente vai estar ingressando no grupo de vocês. Bacana? Tudo bem. O que eu puder auxiliar vocês, eu vou estar disponível. A gente tem a nossa comunicação oficial, que é o AVA, tá? Podem tirar dúvidas, mandem mensagens. Eu estou sempre à disposição, da 1 às 10 da noite. Então, aproveitem esse momento, mandem as dúvidas de vocês, tirem qualquer dúvida que possa surgir, tá? Quanto à atividade, alguma coisa assim, mande no canal oficial que a gente tem, que eu respondo também a tempo e a hora, tá bom? E, gente, como recado final, eu só quero pedir para vocês o seguinte: não deixem de postar as atividades. Até o momento, muito pouca gente entregou as atividades. A gente tem muito pouca atividade postada ainda. Tem SAP 1 ainda que o pessoal perdeu o prazo. Isso vai ser aberto até o dia 15, para postar juntamente com todas as outras atividades. Então, se você perdeu o prazo de alguma, não estava conseguindo postar, a gente vai abrir esse espaço para que vocês possam postar e eu possa corrigir, correto? Entendido, pessoal? Beleza. Entendi. Perfeito. Entendi. Perfeito, eu conto com vocês. Conto com vocês então, tá bom? Gente, tá finalizando o nosso horário, tá? Eu vou encerrar por aqui com vocês, mas conto com o apoio de vocês para que a gente possa estar mantendo esse contato pelo AVA também. Mandem as dúvidas, dá um alô lá para mim, deixa eu ver se vocês estão realmente participando, tá? Vamos falar sobre as nossas atividades que estão faltando lá na sala também, entendeu? Pessoal, eu encerro por aqui, tá bom? Um prazer conhecer o pessoal que abriu a câmera aí, que a gente possa se encontrar nos caminhos da vida aí também daqui a pouco. Eu vou muito em Rio Verde, daqui a pouco a gente marca alguma coisa aí. Bacana? Não, então tá. Tá certo então, pessoal. Um abraço para vocês. Tchau.